Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui nos estudos de algumas palavras, para que nós venhamos compreender um pouco mais, entender alguns assuntos da história, da Bíblia, beleza? Uma palavra hoje que nós vamos estar aprendendo é o significado da palavra discípulo. No dicionário bíblico, beleza? Vou estar lendo aqui e compartilhando com vocês. Eu achei muito importante e interessante para que todos venham ter ciência e conhecimento dessa palavra. Vamos lá então? Discípulo se repete cerca de 250 vezes no Novo Testamento. Em grande parte, refere-se aos discípulos de Yeshua, discípulo de Jesus. Em muitos aspectos, a relação entre Yeshua e seus discípulos era semelhante às relações entre o rabino hebreu e seus discípulos. Os rabinos, ou doutores da lei, reuniam em torno de si muitos discípulos, os quais transmitiam a sua doutrina. Esses discípulos, por seu turno, podiam tornar-se rabino e continuar a tradição que tinha recebido. E aos doutores e discípulos do judaísmo, que o evangelho se refere quando fala em discípulos dos fariseus. Mateus capítulo 22, verso 16. Embora a expressão seja usada com liberdade, pois, como tais, os fariseus não eram rabinos e não possuíam discípulos. A maior parte dos escribas, ou rabinos, pertenciam à seita dos fariseus. E estes diziam-se discípulo de Moisés. João, capítulo 9, verso 28. Relacionando-se, portanto, com aquele que era tido como o primeiro da série de doutores da lei. Os hebreus consideravam o próprio Yeshua, próprio Jesus, como um rabino que tinha os seus discípulos. O título de rabino era-lhe frequentemente atribuído, tanto por seus próprios discípulos, como por outras pessoas. Os seguidores de João Batista, que não tinha a pretensão de ser um rabino, também eram chamados de discípulos. E foi precisamente desse grupo que Yeshua chamou seus primeiros discípulos, em João, capítulo 1, verso 35, que o próprio João Batista encaminhou a Yeshua. O grupo dos discípulos de João continuou depois de sua morte. Apolo, um companheiro de Paulo, era discípulo de João Batista. Essa referência está em Atos, capítulo 18, verso 24 e 25. E os discípulos de Éfeso, que Paulo batizou, só conhecia o batismo de João. Atos, capítulo 19, verso 1 em diante. Os membros desse grupo se consideravam seguidores de Yeshua, mas é obscuro a relação que mantinha com os outros seguidores de Yeshua. A miúde, Yeshua chama a segui-lo, ou seja, convoca pessoas para se tornar seus discípulos. Esse chamado também era estendido a outras pessoas, além dos apóstolos. Razão pelo qual alguns estudiosos pensam que a convocação por Yeshua fosse um requisito para que alguém fosse relacionado entre os seus discípulos. Mas essa dedução não fica muito claro a partir do Novo Testamento. O numeroso grupo de discípulos, Lucas capítulo 6, verso 17, João capítulo 6, verso 60,
faz pensar em um número de discípulos bem maior do que aqueles que se podiam reunir com base em um chamado estritamente pessoal. Outros intérpretes pensam que os seguidores de Yeshua se reuniam em círculos concêntricos. Os 12 constituíam um grupo mais restrito, depois viriam os discípulos e depois os seguidores, ou crentes. As relações entre Yeshua e seus discípulos não eram exatamente igual às relações que havia entre o rabino e seu discípulo. Yeshua pedia uma adesão pessoal mais completa do que aqueles que era pedido pelos rabinos. O seu discípulo deveria estar disposto a abandonar pai, mãe, filho e filha, e tomar sua cruz e dar vida no seguimento de Yeshua, de Jesus. Mateus capítulo 10, verso 37 em diante. Como seu mestre, os discípulos deveriam abandonar suas casas, ficando sem ter onde repousar a cabeça. Não deviam ficar em casa nem mesmo para cuidar de um velho pai ou para resolver assuntos domésticos. A referência está em Mateus capítulo 8, verso 19 em diante. Os discípulos de Yeshua também deveriam dos discípulos dos rabinos, pelo fato de que não podiam ter esperança de alcançar alguma promoção. Então, os discípulos de Jesus, eles não tinham promoção. Promoção que a gente pode colocar hoje aqui, pessoal, para que você venha entender, posições, né? Um exemplo, essas posições que hoje é colocada de cooperador, diácono, presbítero, pastor, nos discípulos de Jesus, lá na época, não tinha isso, pois seriam discípulos a vida inteira. Tanto em Mateus como em Lucas, os discípulos participam do ensinamento de Yeshua. Mateus capítulo 10, verso 5. O discurso em que Mateus está dirigindo somente aos 12, dirige-se aos 70 e dos discípulos de Lucas. Com toda a probabilidade, o relato de Lucas está estruturado de modo a mostrar que a instrução de ensinar o Evangelho não é limitada aos 12. A atitude dos discípulos de Yeshua diante da tradição também não era a mesma dos discípulos dos rabinos. Eles procuravam manter palavras por palavras a doutrina de seu mestre. O melhor discípulo era aquele que melhor podia repetir de memória aquilo que havia escutado do mestre. Mas no Novo Testamento, constitui o melhor testemunho do que os discípulos de Jesus não se preocupavam muito em transmitir palavra por palavra aquilo que Yeshua havia dito. Os evangelhos não constituem repetições verbais de suas palavras, mas sim relatos de sua vida, paixão, morte e ressurreição. Os discípulos de Yeshua são mais testemunhas do que veículos da tradição verbal. Em Atos, o termo discípulo é usado para indicar simplesmente o cristão. Entretanto, esse uso é limitado a partir do livro que vai do Atos capítulo 6, verso 1 a 21 ao 16. Nesses capítulos, o termo significa simplesmente cristão, sem distinguir especificamente aquele que conheceram e seguiram pessoalmente Jesus. Mas esse uso não se manteve. Provavelmente nunca foi um uso comum. Em Atos 9:25, fala-se de discípulos,
de Paulo. Neste caso, o termo se estende àqueles que ajudavam Paulo em seu ministério, ou que havia sido convertido pessoalmente por ele. No Novo Testamento, não há outros casos em que o termo seja usado nesse sentido. Beleza, pessoal? Terminamos aí, então, a palavra discípulo. Interessante, pessoal, que eu penso, né, e creio que nós temos que ensinar aquilo que Yeshua ensinou, aquilo que Jesus ensinou. E nós temos que ser discípulo de Jesus, né? Então você vê que no decorrer do Novo Testamento, de algumas cartas de recomendação, você vê que as pessoas perderam o foco, as pessoas estavam perdendo os ensinamentos de Yeshua. Você vê, eu acho que é a carta aos Coríntios, alguns discípulos tendo brigas, né? Por quê? Porque um falava que era discípulo de Paulo, outro falava que era discípulo de Pedro e outro falava que era discípulo de Apolo. Então você vê, já estava tendo divisão naquela época. E eu creio que essa não é a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é que nós venhamos ser discípulos de Yeshua, né? Que a gente venha praticar aquilo que ele ensinou. Beleza? Essa é meu pensamento, é a minha forma de crer quando eu leio as Escrituras. Beleza? Fica na paz, que o Papai do Céu possa abençoar todos em nome de Yeshua.